Olá, vamos brincar de eletrônica. Selecionei aqui um teclado do computador da Positivo, teclado bem interessante, com características próprias do periférico, para vocês visualizarem. Eu também separei duas plaquinhas de circuito impresso de dois mouses de marcas diferentes. Então hoje a nossa análise estará baseada nos mouses e também no teclado. Bem, vamos analisar primeiramente os componentes do mouse. Nós temos aqui uma LED, um resistor, dois capacitores eletrolíticos, um cerâmico na cor abóbora, que nós temos o sensor infravermelho, uma outra LED, e aqui toda a estrutura do scroll que movimenta o cursor na tela do seu computador. Neste outro modelo, nós temos praticamente as mesmas coisas, com diferença de que este mouse tem apenas uma LED, mas possui dois capacitores eletrolíticos, um cerâmico, sensor infravermelho e um resistor. Esse aqui já possui dois resistores. Por quê? Porque possui duas LEDs. Então cada LED deve ser acompanhada sempre de um resistor. Então esse resistor aqui ele vai proteger essa LED. Ao virarmos a plaquinha de circuito impresso, observamos os pontos de solda. Aqui o sensor ao qual vai sair o infravermelho. E neste outro modelo aqui, praticamente a mesma estrutura de malha de contato para permitir a conexão entre os componentes. Bem, o primeiro diagnóstico que faremos será avaliarmos os resistores. Todos eles apresentam resistência, sempre lembrando que resistor não tem polaridade. Mas o correto para medirmos a sua real ohmificação será fazer o diagnóstico com ele retirado da placa. Então todos os resistores indicam resistência sem maiores problemas, estão em boas condições. Esses mouses também possuem push buttons logo abaixo do scroll. Então se eu posicionar as ponteiras positiva e negativa de forma cruzada ou na diagonal e pressionar o botão do scroll, um dos push buttons, a gente consegue avaliar se o push button está em bom estado ou não. Já para o teste do capacitor, eu posiciono a ponteira negativa na entrada negativa do fio USB, do cabo USB. Identifico aqui as ponteiras do capacitor e ele deve bipar em apenas uma delas. Bipou nesta, mas não bipou nessa, indicando que não está havendo fuga de corrente no capacitor. Sempre lembrando que para fazer a medição dos farads do capacitor, ele deve ser retirado da placa. Já no caso do teclado, nós temos na parte central do teclado alguns test points, que são essas marcações douradas que estão aqui. E nós vamos verificar se está havendo algum problema no conector do cabo flat. Vamos verificar se vai passar corrente. Então nós posicionamos a ponteira negativa em um dos test points e deslizamos a ponteira negativa, olha, para testarmos se a corrente realmente chega até uma dessas regiões aqui que estão presentes no cabo flat. Ok, a gente consegue com sucesso brincar aí com a eletrônica fazendo esses testes básicos bem interessantes para o nosso aprendizado. Então aparentemente temos os dois bips iniciais. Nos demais test points a gente não verifica contato, apenas nesses dois test points iniciais aqui, conforme estamos demonstrando para vocês. Então isso é uma forma também de diagnosticar o teclado. Bem, agora com a fonte de alimentação em 1.8 volts, nós precisamos testar as LEDs. Sempre lembrando que a LED tem um anodo, tem um catodo. Anodo é o positivo, o catodo é o negativo. Vamos verificar se acertamos aqui no encaixe das ponteras. Olha lá. LED testada. Esta LED pode ser reaproveitada em algum projeto robótico. Vamos testar a segunda LED. Aqui, olha, já talvez teremos que inverter os polos. Olha lá, invertendo os polos a gente consegue ativar essa LED. E aqui, mesmo invertendo, essa LED não acende. Verificamos que há uma oxidação muito forte nessa LED. Talvez ela não esteja queimada. Aí é um caso aí de fazermos uma raspagem aqui nas pernas da LED. Talvez possa ser sim uma LED a ser aproveitada. Um detalhe bem interessante que nós acabamos de averiguar é que se você posicionar a ponteira negativa na quarta haste de conexão do sensor e a ponteira positiva na segunda haste de baixo para cima, a LED também acende, ok? Então, ponteira negativa na quarta haste de cima para baixo e a ponteira positiva na segunda haste de baixo para cima, a gente ativa as LEDs.
Nesse outro mouse, se eu posicionar a ponteira positiva na segunda malha aqui do sensor e a ponteira negativa na segunda malha de cima para baixo e a ponteira negativa na segunda malha de baixo para cima, a gente também visualiza a possibilidade de acionarmos a LED. Pois é, pessoal, essa é a brincadeira interessante para passar o seu dia, para você fazer uma terapia bacana e aprender de uma forma bem legal com a gente. Obrigado.